Hoje, a gente vai mergulhar num material que é, olha, um verdadeiro achado, uma viagem no tempo. Temos em mãos um conjunto de lições sobre sucesso, publicadas lá em 1904, de um livro chamado Success and How to Win It, de um autor chamado B.F. Austin. E o mais curioso, né, é que isso não começou como um livro. Foi, na verdade, uma palestra que ele deu em Buffalo, Nova York. E uma palestra, assim, bem polêmica para a época. Muito polêmica. O B.F. Austin resolveu falar de sucesso material, de sucesso pessoal, durante um serviço religioso. Em 1904, isso era quase uma heresia. Chegaram a chamar de profanação. Exato. A ideia dele era que a religião tinha que ser prática, sabe? Tinha que ajudar as pessoas a viverem melhor agora, não só preparar para a morte. Isso. Ele basicamente questionava para que serve uma religião se ela não te dá força quando você está fraco ou uma luz quando está perdido. Pois é. Então a nossa missão aqui vai ser desempacotar essa filosofia de mais de um século e tentar entender o que, se é que alguma coisa, ainda conversa com a gente hoje. E eu acho que para fazer isso a gente tem que começar pela mesma pergunta que o autor usou para abrir a discussão toda. A grande questão que define tudo o que vem depois. Que é? O que, afinal de contas, é o sucesso? Porque a resposta dele não é nada óbvia. Boa, vamos por aí. Porque hoje, quando a gente pensa em sucesso, vem logo na cabeça. Sei lá, dinheiro, um cargo importante, reconhecimento. Mas a visão dele era bem diferente. Completamente diferente. Ele quebra essa ideia em pedaços. Ele argumenta que uma vida pode ser um tremendo sucesso financeiro e, ao mesmo tempo, um fracasso educacional retumbante. Ah, entendi. Ou, por exemplo, uma mulher podia ser o centro das atenções, uma ditadora de tendências e ainda assim falhar miseravelmente em construir um caráter nobre. Para ele, sucesso não é uma coisa só. E ele propõe um modelo de 3 pilares, né? Que são as coisas que as pessoas geralmente admiram como sucesso. O primeiro seria a realização, certo? Isso, a capacidade de criar, de construir alguma coisa. Tipo, construir as pirâmides. Exatamente, construir as pirâmides, compor uma sinfonia como Mozart, inventar a lâmpada como Edison. É o sucesso da obra, de deixar algo útil ou belo para o mundo. É a face mais visível do sucesso. Ok, o segundo pilar é o poder. E aqui eu achei a definição dele muito interessante. Não é poder no sentido de dominar os outros. Não é isso. É o poder que vem de um caráter forte. Ele usa a imagem de ser um imã humano, alguém cuja personalidade atrai, influencia e lidera naturalmente. É uma força pessoal. E o terceiro é um tipo de sucesso que a gente quase não fala hoje: o triunfo. Pois é. Ele descreve como uma grandeza passiva. É a força de aguentar o tranco, sabe? De resistir a dificuldades, de manter a calma no meio do caos, de sofrer sem perder a fé. É o sucesso da resiliência, que não gera monumentos, mas forja a alma. Exato. Ok, mas aí vem a virada. Porque depois de apresentar esses 3 tipos de sucesso que o mundo aplaude, ele diz que o verdadeiro sucesso não é nada disso. Como assim? É aqui que a filosofia dele se aprofunda de verdade. Ele diz, e essa citação é a chave de tudo: as realizações são os frutos, as provas, a demonstração externa daquele verdadeiro sucesso que sempre implica alguns atributos de caráter elevado. Ah, então as pirâmides, o poder, a resiliência, tudo isso é só a consequência. É só a consequência. O verdadeiro sucesso aconteceu antes, por dentro. Então, sucesso não é o que você faz, mas o que você se torna no processo. Exatamente. O foco é 100% no desenvolvimento interno. Ele até usa uma analogia bem antiga, que o homem que governa seu próprio espírito é maior do que aquele que conquista uma cidade. Nossa! Para o Austin, o objetivo da vida é construir uma estrutura majestosa de caráter. E ele vai além, numa visão bem espiritualizada. Ele diz que a vida na Terra é só um estágio preparatório. Essa parte é curiosa. Quer dizer que, se você não fez nada de grandioso aqui, mas se tornou uma pessoa melhor, com mais autocontrole, mais sabedoria, sua vida foi um sucesso. Sim, e você estaria, digamos, pronto para a próxima fase. Isso tira uma pressão enorme das costas, né? Essa obsessão por deixar um legado monumental. Tira toda a pressão. A verdadeira obra de arte para ele é você mesmo.
E se essa obra interna for bem feita, os frutos externos, as realizações, vão aparecer como uma consequência natural. Ok, entendi a filosofia, mas na prática, como se constrói essa tal estrutura majestosa de caráter? Quais são as ferramentas que o autor oferece para a gente sair do plano das ideias? A primeira e, segundo ele, a mais importante de todas é a concentração. E ele usa uma série de analogias que são geniais de tão simples. A da pólvora, né? Essa mesma. Se você espalhar a pólvora no chão e acender, ela queima rápido, faz um clarão, mas não tem força nenhuma, a energia se dissipa. Mas se você colocar a mesma quantidade de pólvora dentro do cano de um rifle, Bom, a energia concentrada em uma única direção se torna uma força avassaladora, capaz de disparar um projétil a uma velocidade incrível. O mesmo vale para a vida. esforços dispersos geram só fumaça. Esforço concentrado gera poder. Isso. É impressionante pensar que, em 1904, ele já falava sobre o que hoje a gente chama de guerra pela atenção. Essa ideia é mais relevante do que nunca. Hoje a pólvora explodindo ao ar livre, a nossa mente pulando entre e-mails, notificações, redes sociais. Perfeita analogia. E ele tem outras. A da lente de aumento que concentra os raios de sol que antes eram inofensivos até o ponto em que podem iniciar um incêndio. Ou a do fio de linho, que qualquer criança quebra, mas 100 fios trançados juntos formam um cabo que pode segurar um navio. E a conclusão dele é brutal. É. Ele diz que vida sem um grande propósito, sem um foco, são como destroços na sociedade humana, levadas pelas marés em vez de navegarem com um rumo. E para manter essa concentração, imagino que seja preciso combustível. É aí que entram outras qualidades. Sim, duas em particular: autoconfiança e autorrespeito. A pessoa de sucesso, segundo Austin, acredita profundamente em si mesma. E na ideia de que o que já foi feito pela humanidade pode ser superado. Não se contenta com o status quo. De jeito nenhum. Mas essa crença só se transforma em ação através de outra força. A famosa força de vontade. Exato. Ele era um grande fã do Napoleão Bonaparte. Tinha uma história que o Napoleão dizia para os generais que falhavam: você não tem nem metade da força de vontade necessária. Nossa, que direto. E ele odiava a palavra impossível. Dizia que só era encontrada no dicionário dos tolos. Quando os engenheiros disseram que os Alpes eram um obstáculo impossível para chegar na Itália, a resposta dele foi simples: não haverá Alpes. E mandou construir a passagem de Simplon. Isso é quase mitológico. Mas e para nós, meros mortais que não comandamos exércitos? Ele dá um exemplo mais pé no chão? Dá sim, e é outra analogia fantástica. Ele diz que uma simples vela de sebo, algo mole, frágil, pode atravessar uma tábua de madeira se for disparada com velocidade suficiente. Uau! A força de vontade é o que dá essa velocidade, esse momentum, a uma vida que, de outra forma, seria frágil. É a força que transforma potencial em impacto. Concentração, autoconfiança, força de vontade, tudo isso parece apontar para uma ideia central na filosofia daquela época, que é o poder do pensamento. Sem dúvida. Para o Austin, os pensamentos não são coisas abstratas e inofensivas. Eles são forças reais que moldam ativamente o nosso caráter e, por consequência, atraem nosso ambiente. Saúde ou doença, pobreza ou riqueza, tudo começaria no padrão de pensamento que a gente cultiva, ou pensar no sentido que ele usa. É um ato intenso. É um processo que combina um desejo ardente, uma vontade focada e uma fé inabalável. Quando esses três se alinham, Aí o pensamento deixa de ser passivo e libera o que ele chama de forças interiores da alma. E são essas forças que, segundo ele, exercem um poder magnético e criativo sobre o mundo. essa ideia do poder magnético é fascinante, mas sou bem abstrata. Ele traz isso para o dia a dia, fala de hábitos, de coisas que podemos fazer ao acordar? Com certeza, e é aí que ele entra na parte mais pragmática do livro, começando por um conceito que ele chama de economia. Não só de dinheiro, né? Não, de tempo, de energia, de tudo. Ele dá uns exemplos que são de cair o queixo. Como a história daquele sujeito que aprendeu grego no trajeto para o trabalho. Exatamente, o Henry Kirkwood. Ele se tornou mestre em gramática grega usando só os minutos que passava se deslocando entre a casa e o escritório. Enquanto isso, eu mal consigo decidir qual podcast ouvir no meu trajeto.
Os padrões eram outros. Definitivamente. E tem a outra história, ainda mais impressionante, do ferreiro erudito. Ah, sim. O Elihu Burd. Isso. A vida dele era dividida em 3 blocos perfeitos de 8 horas. 8 horas trabalhando na forja, um trabalho físico brutal. 8 horas dormindo. E 8 horas estudando. Com essa rotina, ele dominou 18 línguas e vários dialetos. Essa história do ferreiro é incrível, mas também parece sobre-humana para os padrões de hoje. 8 horas de estudo por dia depois de um trabalho pesado. Será que esse nível de disciplina é realista? É uma ótima pergunta. Acho que o ponto do autor não é imitar a rotina dele à risca, mas absorver a mentalidade de que tempo vago não existe. O que existe é tempo não aproveitado. É sobre a santidade dos minutos. E ele aplica a mesma lógica ao dinheiro, né? Com aquele cálculo. O cálculo do charuto. Esse mesmo. Ele diz, um jovem que gasta 10 centavos por dia num charuto, o que hoje seria, sei lá, um café especial, ou uma assinatura de streaming que você nem usa. Exato. Em 20 anos, somando os juros compostos, essa pessoa terá gasto o preço de uma fazenda. A ideia é que a fortuna se constrói muito mais com a persistência de poupar pouco do que com a sorte de ganhar muito de uma vez. E para essa economia de tempo e dinheiro fazer sentido, precisa ter um norte. Imagino que seja aí que entra o planejamento. Exatamente. Ninguém constrói nada grandioso por acaso. Ele usa a analogia do general. César ou Napoleão não entravam numa batalha sem um plano meticuloso. E a do arquiteto. Ninguém começa a levantar uma parede sem a planta completa do edifício. E a base desse plano, segundo ele, é o autoconhecimento. Antes de desenhar um mapa, você precisa saber que tipo de veículo você está dirigindo. Isso. Conhecer seus pontos fortes, suas fraquezas, seus talentos naturais. O livro conta a história de um homem distinto que atribuiu seu sucesso a um plano que ele traçou na adolescência. Um plano de 9 anos, 5 estudando artes, 4 em teologia. E ele seguiu sem desvios. Mesmo sendo pobre e tendo que trabalhar para pagar os estudos, ele nunca se desviou. E acreditou toda a sua ascensão a essa clareza de propósito. Além dessas grandes estratégias, ele também dá uns conselhos mais de comportamento, quase umas dicas de etiqueta do caráter. Uma que me chamou a atenção foi a fidelidade nas pequenas coisas. Sim, a ideia de que o caráter se revela não nos grandes momentos, quando todos estão olhando, mas nas pequenas decisões do dia a dia. Como você lida com um pequeno empréstimo, por exemplo. Exatamente. Isso é o melhor indicativo de como você vai lidar com grandes responsabilidades. A frase dele é ótima. Pequenas coisas são melhores testes de caráter do que as grandes, porque nelas a gente age sem máscara. Isso se conecta com outra ideia dele, sobre especialização. Ser mestre em uma coisa. Hoje se fala muito em ser generalista, mas ele era um defensor ferrenho do especialista. Totalmente. A metáfora que ele usa é a da pirâmide. A educação deve ter uma base larga, um conhecimento geral, mas precisa afunilar até um topo bem pontiagudo, que é o domínio profundo de uma área. E daí vem a famosa frase. Sempre há espaço no topo, mas apenas o especialista chega lá. No mundo competitivo dele, quem fazia uma coisa melhor que todo mundo sempre teria seu lugar ao sol. Confesso que até agora tudo faz um certo sentido prático, mesmo com uma linguagem de outra época. Mas eu sei que esse período tinha um lado mais místico. O livro entra nessa área. Ah, com certeza. E agora a gente entra na parte que era central para o movimento New Thoughts daquela época, que influenciou muito o Austin. Ele fala abertamente sobre a lei da atração. A ideia de que a gente atrai o que pensa, tanto o bom quanto o ruim. Isso. A mente funcionando como um imã. Mas ele adiciona uma camada interessante, usando uma analogia da física. Para aumentar a força de um imã, você precisa aumentar a massa dele. Ok. Da mesma forma, para aumentar seu poder de atração na vida, você precisa aumentar a massa do seu caráter. E como se aumenta a massa do caráter? Mais inteligência, através do estudo, mais nobreza de propósito, pensando no bem coletivo, mais amor pela humanidade. Quanto mais pesado e denso for seu caráter em qualidades positivas, maior seu poder de atrair coisas boas. E ele não para por aí, né?
Tem uma parte que para os ouvidos modernos pode soar bem estranha. A tal da ajuda angélica. Sim, essa parte costuma gerar reações. Ele defende, com toda seriedade, que é perfeitamente correto e apropriado pedir ajuda a guias e ajudantes anjos em empreendimentos nobres. Confesso que essa parte da ajuda angélica me pegou de surpresa. Soa quase como fantasia. Como isso se encaixava no pensamento da época? Não era visto como algo ingênuo. Pelo contrário, dentro do movimento New Thought, o universo era visto como um lugar inteligente, povoado por diferentes níveis de consciência. A ideia de que existem inteligências não físicas dispostas a ajudar não era fantasia, era parte de uma cosmologia séria. Mas ele coloca uma condição, né? Uma condição muito clara. O interesse desses guias não é material. Eles não se importam se você quer um pedaço de terra ou um continente. O interesse deles é no crescimento da alma, como você disse antes. Exatamente. Então, para receber essa ajuda, a pessoa precisaria purificar seus motivos. Pedir ajuda para um negócio que vá explorar pessoas não funcionaria. Mas para criar algo que vá beneficiar a humanidade, isso sim alinharia a pessoa com essas forças. Essa visão de mundo muda completamente a forma de encarar as dificuldades, imagino. Totalmente. Elas deixam de ser acidentes ou punições e se tornam ferramentas. O Austin é categórico. Dificuldades não são infortúnios, são bênçãos disfarçadas. Ele até faz uma brincadeira com a palavra, né? Sim, ele diz que a gente deveria soletrar D-I-F-I-C-U-L-D-A-D-E, mas pronunciar oportunidade. A dificuldade é o vento que sopra sobre um carvalho jovem, não o quebra, mas o força a aprofundar as raízes e fortalecer o tronco. É a ideia que hoje a gente chama de antifragilidade. Não apenas resistir ao caos, mas se beneficiar dele. Para fechar o raciocínio todo, o livro traz uma visão de outra autora, Lillian Whiting, que amarra tudo de uma forma muito poética. Sim, ela viu o sucesso como uma arte refinada, e a visão dela é radical. Ela diz que o sucesso não é um luxo, um privilégio para poucos, é um dever moral e uma obrigação para todos, exceto os incapacitados. É uma responsabilidade que a gente tem com o nosso próprio potencial. Exatamente. E para ela, o verdadeiro sucesso também não é sobre ter, mas sobre ser. Tem uma frase dela que ficou na minha cabeça. Nenhuma vida é bem-sucedida até que seja radiante. O que isso significa, ser radiante? É o que ela chama de vida abundante. Não é ter abundância de coisas, mas abundância de vida. É acordar de manhã com um arrepio de alegria por estar vivo. É viver num estado de entusiasmo, de energia, de profunda conexão. Então, sucesso, nessa visão final, não é um destino a ser alcançado. É uma qualidade da jornada. É uma conquista no lado espiritual das coisas. Uau! É uma filosofia e tanto. Recapitulando então, a gente saiu de uma definição de sucesso que troca o foco do externo para o interno, da realização para o caráter. Passamos pelas ferramentas para construir esse caráter. A concentração de energia num propósito, a força de vontade para executar e o poder do pensamento para criar realidade. Vimos como isso se traduz em hábitos práticos de economia de tempo e dinheiro, guiados por um plano de vida baseado no autoconhecimento. E fechamos com a dimensão mais profunda. A lei da atração, a visão das dificuldades como oportunidades e a ideia de que o sucesso é um estado de ser radiante, uma obrigação moral de viver plenamente. Uma jornada de mais de um século que nos trouxe de volta a questões que são, assim, incrivelmente atuais. Parece que estávamos falando de um livro de desenvolvimento pessoal lançado semana passada. Sem dúvida. E para deixar uma reflexão final, usando as palavras do próprio autor, ele afirma que as maiores realizações da história humana são apenas afloramentos de uma mina de poder e sabedoria que existe dentro de cada pessoa esperando para ser desenvolvida. Uma mina esperando para ser explorada, exato. Então a pergunta que fica é: se o sucesso é a expressão dessas forças internas despertas, qual potencial que hoje parece adormecido dentro de nós
poderia, na verdade, estar apenas esperando pelo plano, pela concentração e pela vontade para se manifestar.